Oi, pessoal, bem-vindos à semana 1 do Plano de Estudo Doutorado Volume 3. Nós vamos iniciar o nosso terceiro bimestre. E o tema da aula vai ser as propriedades periódicas dos elementos. Tá? Bem simples, vocês vão ver aqui, que a gente tem que criar alguns raciocínios e seguir sempre como são propriedades periódicas. Vocês têm que usar a tabela periódica, ela vai ser dada aqui, tá? Na apostila, que fala sobre raio atômico e raio iônico, que ele fala o seguinte: o raio atômico é uma estimativa da distância do núcleo à última camada eletrônica, que é a camada de valência. Seu tamanho depende da força de atração entre prótons e elétrons e da força exercida por fatores externos, tá? Então, muito importante vocês saberem isso aqui. Então, aqui você tem raio atômico. Como que ele é calculado? Aqui, tá vendo? Faz a média, né? Igual falou aqui, ó. É a estimativa da distância do núcleo à última camada. Então, olha só. Núcleo tá aqui até a última camada que tá aqui, né? Aí você vai ter o raio atômico. A última camada mais externa, essa, até o núcleo, o raio atômico, tá? Aí ele fala o seguinte: numa mesma família, o raio atômico, o tamanho do átomo, aumenta de cima para baixo na tabela periódica devido ao aumento dos níveis, tá? Então, aumenta o número de níveis, na mesma família, aumenta o raio atômico, se eu estiver olhando apenas na mesma família. No mesmo período, o tamanho do átomo aumenta da direita para a esquerda na tabela, devido à diminuição do número de prótons nesse sentido, que diminui a força de atração sobre os elétrons. Então, olha só, quanto mais prótons tiver, maior vai ser a atração entre prótons e elétrons, né? Que eles têm cargas de sinais opostos. Se eles se atraem mais, você diminui o raio, porque eles vão estar mais próximos, né? O núcleo aqui com os elétrons que estão aqui, né? Então, olha só, como que você vai avaliar? Então, para o raio atômico, ele aumenta de cima para baixo na mesma família e no mesmo período da direita para a esquerda. Então, quem estiver aqui, ó, vai ter o maior raio atômico, tá? Então, à medida que a gente for fazendo exercício, a gente vai usar isso aqui. A energia de ionização. A energia de ionização é a energia necessária para remover um ou mais elétrons de um átomo isolado no estado gasoso. Quanto maior o tamanho do átomo, menor a sua primeira energia de ionização. Por quê? Porque esse elétron vai estar mais distante do núcleo. Estando mais distante do núcleo, a energia de atração entre eles é menor. Então, é mais fácil, digamos assim, você remover aquele elétron, porque ele está a uma distância maior, né, do próton. Ao retirarmos o primeiro elétron de um átomo, ocorre uma diminuição do raio. Então, olha só, antes você tinha lá, vamos supor, 6 elétrons, 6 prótons. Então, tinha uma energia ali. Você tirou o primeiro elétron. Agora, a atração vai aumentar, você tem mais prótons para menos elétrons. Então, vai ter uma atração maior, então o raio vai diminuir, tá? Presta muita atenção nisso. Então, olha, assim para o mesmo átomo, a primeira energia de ionização é menor do que a segunda e menor do que a terceira, tá? Muita atenção nisso. E essa energia de ionização, ela vai aumentar no mesmo período, da esquerda para a direita e de baixo para cima. Então, ela é o inverso do que a gente viu lá para o raio atômico, tá? Então, é o inverso. O mesmo vai valer para o potencial, que é a mesma coisa, né? O potencial de ionização, energia de ionização, o mesmo vai valer para afinidade eletrônica ou eletronegatividade, tá? Vai ser dessa forma aqui que vai aumentar, ó. Aumenta de baixo para cima, da esquerda para a direita, tá? Igual ele tá falando aqui, a eletronegatividade. Aí vocês vão ver, ó, que é a mesma forma de variar um para o outro dentro da tabela periódica, né? A eletronegatividade é a tendência que um átomo possui de atrair elétrons para perto de si quando se encontra ligado a um outro elemento químico diferente numa substância composta. Então, o que acontece? Se você tiver, por exemplo, o flúor e o hidrogênio, o flúor, tá vendo que ele está mais à direita? Ele é mais eletronegativo. Por sinal, o flúor é o elemento de maior eletronegatividade, tá? E ele tá ligado lá com o hidrogênio, HF. O flúor,
ele tem a tendência, como ele é mais eletronegativo, ele vai atrair mais os elétrons da ligação do que o hidrogênio, tá? Aqui está falando o seguinte: a partir dos valores da eletronegatividade, é possível construir uma fila de eletronegatividade com alguns dos elementos que aparecem frequentemente na química. Então, olha só, o flúor é o mais eletronegativo, depois o oxigênio, o nitrogênio, o cloro, o bromo, o iodo, tá? O enxofre, e assim sucessivamente. Ele tá fazendo isso aqui para essa ordem aqui, tá? Os metais estão por últimos nessa ordem aqui. Então, até o hidrogênio mais eletronegativo que os metais aqui nessa fila que ele fez aqui. Aí ele está falando de eletropositividade, tá? Leiam isso aqui que é importante. Vejam as aulas que tá aqui, eu sempre mando lá anexado, né? Essas aulas. E aqui tá a tabela periódica. Então, quando ele falar de algum elemento, pessoal, venham aqui na tabela e façam a consulta, tá? Então, a gente vai fazer isso agora. Vamos para a primeira atividade. Aqui tá falando o seguinte: quando você tem o metal alcalino, o grupo 1, então a gente vai olhar nesse primeiro momento aqui para o grupo 1. Vou tirar o hidrogênio aqui, faz parte, né? Grupo 1, coluna 1, que são os metais alcalinos. Então, ele pediu para olhar para lá, a gente vai olhar para lá. Qual é o de maior raio atômico? Então, olha só, a gente vai lá. Raio atômico para o mesmo grupo vai ser maior aquele que estiver mais embaixo, né? Ele varia, o raio atômico aumenta na mesma coluna, de cima para baixo. Aí você vai olhar aqui, ó. Quem está localizado mais abaixo entre as opções aqui, ó? Então, o lítio, o sódio, por sinal, o rádio nem pertence ao grupo 1, né? Então, ele nem pode ser a resposta suas ali. Então, entre o lítio, o sódio e o frâncio, que é o berílio também é do grupo 2, quem está mais abaixo aqui é aquele com maior raio atômico, tá? Só isso que vocês vão olhar. Aqui, tá falando o seguinte: a ordem crescente de energia de ionização para os elementos sódio, potássio e cloro. Energia de ionização, a gente olha assim, ó, de baixo para cima e da esquerda para a direita. Então, a gente vai olhar lá, vamos destacar aqueles que a gente quer nesse momento. Então, ele falou do sódio, o potássio e o cloro, ok? Então, a gente vai olhar o seguinte, ó, da esquerda para a direita, de baixo para cima. Então, essa é a maneira que cresce a energia de ionização, né? Da esquerda para a direita, de baixo para cima. Se eu for comparar aqui, então, quem está mais à esquerda? Vou comparar agora primeiro quem está mais à esquerda. Entre o potássio e o sódio, eu tenho o quê? Quem está mais abaixo é aquele de menor energia de ionização, né? Então, quem está mais abaixo aqui? O potássio ou o sódio? Pronto, entre esses dois você já comparou, já chegou ao raciocínio, né? Se cresce de baixo para cima, aquele que está mais abaixo tem menor energia de ionização. Agora a gente vai comparar o sódio com o cloro. Aqui, quem está mais à esquerda tem menor energia de ionização. Então, entre o sódio e o cloro, quem tem menor? Então, a gente vê quem tem maior energia de ionização, porque está mais acima e mais à direita, é esse daqui, né? Aí você vai colocar lá qual que é a ordem crescente, então do menor para o maior, tá? Então, você vai analisar assim. Analisa o potássio com o sódio, lembrando que em uma mesma coluna, a energia de ionização cresce de baixo para cima. E depois você vai analisar dentro do mesmo período, que é o cloro com o sódio. A questão 3, ela é mais fácil do que parece. Por quê? Ele já te deu esses valores aqui, né, de energia de ionização. Então, para eu tirar o primeiro elétron do carbono, ele tem 11,3 e do berílio 9,3, né? Então, a primeira energia de ionização do carbono, ela é maior do que a do berílio. A segunda também, tá? Isso porque, se você for fazer lá a distribuição eletrônica do carbono, ele é 1s2, 2s2 e 2p2. Então, ele está tirando do P, que é um orbital mais energético. Já do berílio, ele vai tirar 2 elétrons do 2s. E no carbono, ele está tirando do 2p, tá?
Por isso que a do carbono ela é maior aqui para os dois primeiros. Aí lá na terceira energia de ionização, a do berílio fica gigantesca e a do carbono aumenta também, obviamente, né? Porque ela tem que ser maior, como foi explicado lá em cima, mas ela não é tão alta. Por quê? Aqui a gente vai ter que o berílio é 1s2, 2s2. Então, os dois primeiros elétrons eu tiro do orbital, tiro do 2s. Os dois primeiros elétrons do carbono eu tiro do 2p. Então, do carbono é mais energético, 2p, né? Mais energético que o 2s. Mas na hora que você vai tirar lá do berílio o terceiro, você já passa para a primeira camada. Do carbono, ele vai tirar do 2s, que é a segunda camada ainda. Então, aqui, a primeira camada é mais interna, então ela está mais próxima do núcleo. Então, por isso que ela é mais difícil aqui, o terceiro elétron do berílio. Então, no total, se você for analisar para tirar 3 elétrons de uma vez, assim, a do berílio é maior, né? Que se eu somar aqui vai dar um número bem maior. Qual dos elementos necessita de mais energia para que 2 elétrons mais externos sejam removidos? Então, 2, você vai olhar aqui, ó, 2 elétrons. A primeira é 11,3, o segundo elétron 24,4, soma e vê quanto que dá. 9,3 mais 18,2, soma e vê quanto que dá. Aquele que tiver maior energia vai ser aquele que que necessita de maior energia para tirar. Então, basta você olhar lá na tabela, já te deu essa energia, você não vai nem precisar fazer o raciocínio sozinho. Qual dos elementos necessita de mais energia para que os 3 elétrons mais externos sejam removidos? Então, eu já até comentei isso com vocês, né? Os 3 elétrons mais externos, soma aqui, quem tem maior? Vai ser, obviamente, esse aqui de 153 para 47,9, né? Só aqui, o terceiro já é maior do que todos esses somados. Então, é só somar aqui e ver, tá? Qual deles. Na questão 4. Então, aqui, qual elemento tem maior raio atômico? Lembrando que o raio atômico ele vai variar dessa forma aqui, né? Ele cresce da direita para a esquerda e de cima para baixo. De cima para baixo. Então, vamos lá, a gente tem esses aqui em destaque. Então, tem maior raio atômico aquele que estiver mais à esquerda e mais abaixo. Ou quem está mais à esquerda aqui e mais abaixo, né? Isso para o raio atômico. O elemento de maior energia de ionização, a energia de ionização ela vai aumentar dessa forma aqui, né? Da esquerda para a direita e de baixo para cima. Ok? Então, qual elemento tem maior energia de ionização? Aquele que tem maior energia de ionização é aquele que está mais acima à direita, né? Qual elemento que é esse? Quem está mais acima e à direita aqui. E qual elemento do quarto período é mais eletronegativo? Então, a eletronegatividade varia da mesma forma que a energia de ionização. Então, quarto período, 1, 2, 3, 4. Desses mostrados, tá, gente? É do quarto período dos mostrados. Então, é C ou E que está mais à direita? Tem maior energia, é mais eletronegativo, aquele que está mais à direita, né? Qual o metal alcalino terroso? Então, atenção aqui, metal alcalino terroso é a segunda coluna. E maior afinidade eletrônica. A afinidade eletrônica é da mesma maneira ali que vocês viram para a eletronegatividade, né? Ó, afinidade eletrônica da direita para a esquerda, de baixo para cima. Quando eu tenho para comparar ali e eles estão na mesma coluna, então eu vou olhar aquele que estiver mais abaixo tem menor afinidade eletrônica, né? Então aquele que está mais acima tem maior afinidade eletrônica. Quem está mais acima, B ou C? Pessoal, é só isso. Qualquer dúvida, entre em contato.